Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Viziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e esse canal tem como objetivo trazer informações para os advogados que já atuam dentro do segmento ou mesmo aqueles que queiram fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, que estão buscando uma nova área de atuação, tá ok? Esse vídeo também se destina aos produtores rurais que queiram ter maiores informações sobre o ponto de vista jurídico, legal e administrativo que impactam na sua produção, na sua atividade, tá ok? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aqui nas informações, tá ok? E hoje o assunto é relacionado a como ajuizar, fazer o ajuizamento do pedido de alongamento da dívida rural, tá? Então a gente sabe que o pedido de alongamento da dívida rural, até já existe aqui no canal um vídeo explicando como que é feito o pedido administrativo, né? O pedido de alongamento da dívida rural, como que ele deve ser feito? Como que ele deve ser iniciado? Ele precisa ser feito pela via administrativa, que seria junto à instituição financeira, e aí você precisa fazer um pedido que vai ser instruído com o laudo de capacidade de pagamento e o laudo do sistema produtivo. Então, o que eles vão indicar, esses documentos? Eles vão indicar, primeiro, que o produtor rural, neste momento, não reúne condições para pagar o custeio na data do vencimento e ainda que esse problema financeiro adveio de uma das 3 situações previstas lá no Manual de Crédito Rural, tá? Que é no item 2.6.4, tem a previsão de quais são as possibilidades, quando que é possível fazer o pedido de alongamento. Quais seriam esses momentos e essas situações? Quando ocorrer a quebra da safra, quando houver dificuldade de comercialização dos produtos, por exemplo, queda do preço das commodities, e terceiro, alguma dificuldade no desenvolvimento da produção. Por exemplo, a falta de algum insumo indispensável para o desenvolvimento da produção. Tá? Então, nessas, você vai ter que demonstrar uma das 3 hipóteses aí, junto com a incapacidade de pagamento, para pleitear o alongamento da dívida rural, que deve ser feito antes do vencimento na instituição financeira, tá? Então, já pensando do ponto de vista processual, que é o objetivo hoje desse vídeo, o que você deve fazer? Como, na maioria dos casos, há uma negativa de concessão do alongamento na via administrativa, pelo menos nos moldes que foram solicitados ali, você já precisa, então, pensar no processo judicial. Como? Quando você fizer o protocolo do pedido administrativo junto à casa bancária, deve ter um recibo, um recebido deste pedido administrativo com a data em que foi protocolado o pedido. Por que isso? Para documentar já no processo judicial que o seu pedido administrativo foi feito antes do vencimento. O processo judicial em si, não há problema de ser feito após o vencimento, tá? Por quê? Porque o pedido administrativo é que tem que ser feito antes do vencimento. Tem que constar lá que antes do vencimento foi solicitado o alongamento junto à casa bancária e ela negou, tá? Então, pensando em processo judicial, tem que haver o protocolo documentado de alguma forma, um recebido do gerente, ou envio por e-mail, um WhatsApp, normalmente a comunicação com o gerente, alguma dessas formas aí, tá? Para ficar documentado o prazo que o pedido foi feito antes do vencimento da dívida, tá? Então, havendo a negativa por parte da instituição financeira ou mesmo a falta de resposta, tá? E aí você precisa colocar um prazo para que a casa bancária responda o pedido, para que você possa indicar no processo judicial, na petição inicial, que o pedido foi feito após o decurso do prazo sem resposta da instituição financeira, tá? E aí, quais serão os documentos que eu vou ter que instruir a minha petição inicial para o pedido de alongamento judicial? Primeiro, você vai juntar
Além dos documentos que são inerentes a qualquer processo, né, pessoal? A procuração, documento pessoal, comprovante de residência. Aí você vai juntar o pedido administrativo devidamente protocolado com o comprovante, o laudo de capacidade de pagamento e o laudo de sistema produtivo. Esses são documentos indispensáveis, tá? Para que o juiz possa analisar o pedido, principalmente o pedido de tutela de urgência. Por quê? Porque na maioria dos casos, o que o produtor quer evitar? A negativação do seu nome, que isso vai prejudicar o desenvolvimento da sua produção. Então, na petição inicial, você vai pedir a concessão da tutela de urgência para suspensão do vencimento da dívida e não para a concessão do alongamento. Por quê? Porque para a concessão do alongamento, você precisa do processo judicial, né, do decurso, inclusive da oportunidade do contraditório em ampla defesa. Você não vai pedir a concessão do alongamento em tutela de urgência, você vai pedir a suspensão dos vencimentos. Por quê? Com a suspensão dos vencimentos, aquele prazo, aquele vencimento da cédula fica suspenso até a análise final do pedido, certo? O efeito prático é o mesmo, mas a concessão da suspensão através de tutela de urgência é mais fácil. Por quê? Porque ela pode ser revertida ao final do processo em caso de improcedência da ação. E essa possibilidade de reversão é um dos pontos analisados pelo judiciário para a concessão da tutela de urgência. Então, o que o judiciário vai verificar? Probabilidade do direito, que vai estar demonstrado através dos laudos e do pedido administrativo. O risco de causação de dano, então no caso é a negativação e a impossibilidade de dar continuidade à atividade agrícola. E terceiro, a reversibilidade da medida, então ela pode ser revertida, então pode ser concedida a tutela de urgência, certo? Na maioria das contestações apresentadas pelos bancos, em muitos dos casos, as contestações passam a ser um pouco genéricas. Não há uma contestação específica com relação aos laudos de capacidade de pagamento ou do sistema produtivo. Há uma impugnação genérica a fim de indicar que os laudos não seriam suficientes para comprovar a situação do produtor rural, certo? Então, cabe a você avaliar no momento em que for haver o despacho saneador e especificação de provas, se há ou não necessidade de produção de prova oral. E aí essa prova oral pode ser tanto dos peritos que elaboraram esses laudos, né, ou mesmo de vizinhos, de pessoas que estão sofrendo o mesmo problema, para que possam comprovar a situação de incapacidade de pagamento e quebra de safra, por exemplo, certo? Então, e aí você precisa verificar se há necessidade de produção de prova nesse sentido, se os laudos, tendo em vista a defesa do banco, já não seriam suficientes para a concessão da medida. Perfeito? Então, se no final a ação for julgada procedente, vai haver a obrigação do banco de alongar a dívida rural no prazo previsto no laudo de capacidade de pagamento. Tá? Então, e qual é esse período? Depende de cada produtor, da necessidade de cada produtor. Se um produtor precisa de 3 anos de carência e mais 5 de parcelamento, isso está constando no laudo de capacidade de pagamento, a dívida será alongada nessa forma, nesses termos, nessas condições. Tá ok? Então eram essas as informações que tinham para passar para vocês hoje. Se ficou alguma dúvida, manda mensagens aqui embaixo, né, nos comentários. Faça alguma pergunta, me siga nas minhas redes sociais, @JulianoBiziak. Você também pode me mandar um direct lá, uma mensagem pelo WhatsApp. Estamos sempre à disposição para auxiliar os advogados que atuam dentro do segmento do agronegócio. Tá ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.